Minha fé precisa de mim pra viver o amor sem fim. Só a Escritura vai me guiar, a palavra de Deus vai me sustentar. Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa aprofundada aqui. A gente vai mergulhar num material de reflexão bem específico, sabe? São os trechos de Minha Fé Precisa de Mim, preparados para o dia 28 de setembro de 2025. É o 16º domingo após Pentecostes. Recebemos aqui uns trechos do Salmo 146, do livro de Amós, da primeira carta a Timóteo e também do Evangelho de Lucas. São fontes antigas, claro, mas que parecem, falar direto com os nossos dilemas de hoje. Sem dúvida. Vamos tentar entender o que essa combinação específica de fontes, o que ela comunica pra gente sobre viver uma fé mais engajada, sabe? Que não fique isolada. Ótimo ponto de partida. Vamos começar então pelo Salmo 146. É um texto de louvor, né? Bem celebratório. O trecho que destacaram pra gente é o versículo 7. Ele diz assim: Ele, Deus, julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. É uma imagem forte, né? Muito forte. Um Deus ativo, né? Engajado na causa dos mais vulneráveis. Um defensor mesmo. E o Salmo, ele estabelece uma base importante, que a natureza de Deus tá ligada demais à justiça e a esse cuidado com quem precisa. A confiança nesse Deus, segundo o salmista, é que liberta, diferente de confiar em príncipes ou pessoas que no fim não podem salvar, como diz o texto. E a oração que veio junto, né, que a gente recebeu com as fontes, reflete bem isso. É uma gratidão por essa ação de Deus, pela esperança que isso traz. Pois é. E aí a coisa começa a esquentar, porque logo depois vem Amós, capítulo 6, versículo 1, e o tom, muda completamente. A advertência na lata. Ai dos que têm uma vida boa em Sião. Ai de vocês que vivem sossegados em Samaria. Sião, Samaria eram centros de poder, de grana da época, né? Exato. O profeta tá mirando numa elite. Acomodada. É um contraste brutal. E acho que intencional. Se o Salmo celebra a ação de Deus pelos oprimidos, Amós, ele tá condenando a inação de quem vive bem, né? Alheio a essa opressão. A crítica não é nem tanto ao conforto em si, mas aquela confiança descuidada, sabe? A segurança que essa galera sentia na própria posição, ignorando a injustiça. Injustiça que talvez até sustentasse o luxo deles, né? Nossa, pesado isso. E a oração que está ligada a Amós, ela pede perdão justamente por isso, né? Pelo comodismo, pela indiferença. Capta certinho o espírito da profecia. Essa comparação é muito forte. O Salmo fala: confia em Deus que age com justiça. E Amós vem e diz: não confie na sua vidinha segura e confortável, porque isso te cega para a injustiça. Será que uma coisa leva a outra? Tipo, a falta de confiança em Deus leva a confiar demais em si mesmo, nos bens, e aí vem a indiferença? É uma ótima maneira de colocar, sim. Amós parece sugerir que essa vida sossegada, autoconfiante, é quase uma idolatria, confiança no lugar errado. Eles se sentem seguros na riqueza, no status, e esquecem da fonte real de segurança e justiça, aquela do Salmo. E essa falsa segurança leva à acomodação, né? A não conseguir ver ou não se importar com o sofrimento do outro. Isso levanta uma questão básica sobre a responsabilidade que vem com o privilégio, né? Não é só celebrar a justiça de Deus. A fé nesse Deus justo parece exigir uma atitude humana que corresponda. Já essa questão da responsabilidade, principalmente para quem tem mais recursos. Bom, isso nos leva direto para o texto seguinte, 1 Timóteo capítulo 6. Aqui a gente já tem uma instrução mais pastoral, sabe? Mais direta. Quase um guia prático. O versículo 17 é a chave. Aos que têm riquezas nesse mundo ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma, que eles ponham a sua esperança em Deus. Bem direto ao ponto. É fascinante como ele aborda a riqueza aqui. Primeiro, não há uma condenação total, né? Ele até menciona que Deus nos dá tudo em grande quantidade, para o nosso prazer. Reconhece que a riqueza pode ser uma bênção, só que o foco do alerta é muito preciso. O perigo
está na atitude em relação à grana, o orgulho e principalmente colocar a esperança, a segurança nela. É isso que o texto critica. E a alternativa é clara: colocar a esperança em Deus. Mas como isso funciona na prática, segundo o texto? Ele continua, né? Diz para os ricos fazerem o bem, serem ricos em boas ações, generosos e prontos a repartir. Parece que a esperança em Deus, ela te libera para usar a riqueza de outro jeito. Não acumular para si, por medo ou orgulho, mas para compartilhar. E a oração que acompanha pede justamente isso: generosidade, contentamento, simplicidade na comunidade. Exatamente. O texto cria uma dinâmica bem interessante. Reconhece a provisão de Deus até o prazer que vem com ela, mas logo direciona o foco para a fonte da segurança e para o propósito do uso desses bens. As riquezas são incertas, né? A segurança nelas é ilusão. Isso ecoa a crítica de Amós àquela falsa segurança dos sossegados. Sim, total. Da confiança no provedor maior. Então a instrução não é tipo, não seja rico, mas olha, se você é rico, não seja arrogante, não confie nisso, confie em Deus e, como prova, seja generoso, faça o bem. É uma virada de chave sobre o propósito da riqueza. Parece ser essa a linha principal, sim. A ênfase está na transformação interna que a fé traz. Humildade no lugar de orgulho, confiança em Deus no lugar de confiança nas posses e a generosidade ativa como fruto disso tudo. A riqueza vira uma ferramenta para expressar a fé, não um empecilho para ela. O desafio, claro, é viver essa tensão de forma real. E essa tensão ganha contornos, assim, bem dramáticos na última passagem que a gente tem aqui, a parábola de Lucas 16, a história do homem rico e Lázaro. É uma história que mexe com a gente, né? O ponto alto talvez seja a fala de Abraão para o rico, que está lá sofrendo, no versículo 25. Meu filho, lembre-se que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Essa inversão choca. Sem dúvida. E é crucial notar por que o rico é condenado, né? A parábola não diz que ele roubou, que explorou Lázaro diretamente. O pecado dele parece ser a indiferença. Total e completa, Lázaro estava ali, à sua porta, visível, cheio de ferida, com fome, e o rico simplesmente ignorou. Viveu a vida de luxo dele, vestia-se de púrpura e de linho fino, como se Lázaro nem existisse. É indiferença no grau máximo, e as consequências na história são eternas. A oração que veio junto reflete isso direto. Ajuda-me a enxergar o próximo que sofre e estar disposto a repartir. Ensina-me a valorizar as riquezas eternas. É um pedido por olhos que veem e um coração disposto a agir, né? E uma mudança de valores também. Essa parábola funciona quase como um estudo de caso extremo do que Amós alertava e do que Timóteo instruía. O rico é a personificação do sossegado em Samaria que confia nas suas coisas e ignora o mundo ao redor. Ele falha feio em usar os recursos com generosidade, como Timóteo pedia. A narrativa sugere que essa indiferença não é um pecadinho qualquer, mas algo com consequências, profundas e duradouras. Nossa. Aquele grande abismo que separa os dois no além, talvez seja um reflexo do abismo de indiferença que o rico criou em vida. Isso faz a gente pensar sobre o que significa ver o outro, né? Não é só olhar, mas reconhecer a pessoa, a necessidade dela, e isso pede uma resposta. A parábola parece dizer que falhar em ver e agir tem um peso enorme. Exatamente. A parábola força a pergunta: o que a gente valoriza de verdade? As coisas boas daqui, passageiras, aproveitadas no isolamento, na indiferença, como o rico fez, ou as riquezas eternas, que a oração menciona, e que parecem ligadas à compaixão, à justiça, a reconhecer o outro. A história dramatiza a urgência de alinhar as ações da vida com os valores que a gente diz ter. Sugere que fé sem obra de compaixão é vazia, talvez, incompleta aos olhos de Deus. Certo. Então, tentando amarrar tudo, temos o Salmo 146, que afirma a justiça e o cuidado de Deus pelos vulneráveis. Aí vem Amós,
denunciando a acomodação, a falsa segurança dos privilegiados que ignoram isso. Depois, um Timóteo instruindo sobre a atitude certa com a riqueza, sem orgulho, sem confiança nela, mas confiança em Deus, que se mostra na generosidade. E, por fim, Lucas 16, com essa parábola fortíssima sobre as consequências terríveis da indiferença. Qual é o fio que junta tudo isso? Olha, o fio condutor parece ser essa ligação que não dá para separar entre a fé verdadeira e a responsabilidade social ativa. Todos os textos, cada um do seu jeito, louvor, denúncia, instrução, história exemplar, apontam para uma fé que aparece concretamente no jeito como a gente se relaciona com os outros, né? Especialmente com quem precisa mais e com os recursos que a gente tem. Há uma crítica que se repete: não confie em seguranças humanas, tipo riqueza ou status, e um chamado também repetido para colocar confiança em Deus. E isso, por sua vez, deveria levar uma vida de justiça, de compaixão, de generosidade. E essa combinação de textos talvez mostre algo mais fundo. Não é só sobre fazer caridade um ato isolado, mas uma reestruturação total de onde a gente coloca a nossa segurança, o que a gente acha que vale de verdade. A crítica à indiferença em Lucas e Amós é tão forte quanto a instrução sobre generosidade em Timóteo. Sim, e isso levanta um desafio interessante. Os textos não pedem só ações pontuais. Eles parecem questionar estruturas, atitudes. A acomodação lá de Amós, a confiança nas riquezas em Timóteo, a indiferença do rico em Lucas. Tudo isso aponta para um problema mais de fundo, né? Do coração humano e da sociedade. A fé que esses textos propõem parece exigir um olhar crítico para si mesmo e para o mundo, e uma disposição constante para agir pela justiça, pela compaixão, refletindo o caráter daquele Deus lá do Salmo 146. O desafio é como equilibrar a gratidão pelas coisas boas que a gente recebe com essa consciência aguda das necessidades ao redor e a responsabilidade de fazer alguma coisa. Exploramos hoje como essas passagens antigas de contextos tão específicos continuam a provocar a gente em questões super atuais. A busca por um mundo mais justo, nossa relação, às vezes complicada com dinheiro e poder, o perigo da indiferença, que é sutil, né? E o chamado urgente para compaixão. Foi uma análise densa que saiu direto das fontes que a gente examinou. Considerando que todos esses textos batem tanto na tecla da ação concreta, cuidar de quem tem fome, ser generoso, enxergar quem precisa, fica a pergunta, né? Como exatamente essa esperança no eterno, essa confiança em Deus como a segurança final, como isso deveria moldar ou até revolucionar as nossas prioridades, nossas decisões financeiras, o uso do nosso tempo, nossos relacionamentos, aqui e agora? De que forma essa perspectiva do além transforma radicalmente o aquém? Nossa, excelente questão para a gente levar. Essa conexão entre a esperança futura e a ação presente parece ser central mesmo. Esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil e estimulante. Desejamos a todos uma rica e feliz reflexão sobre esses temas tão importantes. Somente pela graça, só pela fé, em Jesus encontro paz.